Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos fazendo um percurso, estamos fazendo uma caminhada com Jesus no mistério da sua vida pública, da sua vida missionária. Estamos presenciando os milagres que Jesus realizou, os exorcismos que Jesus realizou e escutando a boa nova, a boa notícia. Essa boa notícia é que é capaz de transformar também as nossas vidas. Convido você agora a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 28. Lucas 19, do versículo 11 até o versículo 28. O Evangelho longo, mas eu vou ler todo ele. Diz assim: Naquele tempo, Jesus acrescentou outra parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 100 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que é teu, recebe o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui. Matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esse trecho do Evangelho, como eu já disse, é um trecho bem longo. Nós teríamos muitas coisas para refletir sobre esse trecho do Evangelho. Muitas lições, muitos ensinamentos, mas nós não temos aqui tempo para isso, para fazer um estudo mais aprofundado. Mas eu queria chamar a atenção para vocês da postura desse terceiro empregado. Você vê que o patrão deu 100 moedas a cada um e disse que eles deveriam trabalhar para poder multiplicar. Gente, Deus, Ele nos dá dons. E dom é uma coisa que é dada gratuitamente. Não é porque a gente merece, mas é porque Deus quer dar.
E o que nós devemos fazer com esses dons? Nós devemos multiplicá-los. Nós devemos usar não em benefício pessoal, mas para o bem comum. Um verdadeiro dom, ele só tem um verdadeiro sentido quando ele é colocado em comum. Eu tenho o dom de pregar, eu estou compartilhando com vocês. Eu tenho o dom de cantar, eu compartilho com você. Eu tenho o dom de administrar, eu compartilho com você. Eu tenho o dom de cozinhar, de enfeitar, sei lá, algum dom. Todos os dons aqui são importantes. E Deus, ele dá o dom a cada um, de acordo com a sua própria capacidade. Ele conhece os nossos corações. Se ele deu um dom e ele disse agora trabalhar é para multiplicar, é porque nós temos capacidade para isso. O problema é, veja bem, veja que o primeiro multiplicou, o segundo multiplicou, mas o terceiro escondeu. E escondeu por quê? Porque ele tinha uma péssima imagem do patrão. E aqui é o que eu queria falar para vocês. Deus é tão bom conosco. Deus é maravilhoso conosco. Deus nos concede dons, bênçãos e graças, mas a gente muitas vezes ainda continua tendo uma péssima imagem de Deus. Esse empregado tinha uma péssima imagem do patrão. Ele não tinha amor pelo patrão. Ele não tinha respeito pelo patrão. Ele tinha apenas medo. Medo. E o medo não nos move a fazer coisas verdadeiramente boas. O medo nos bloqueia. Veja que ele disse claramente. Ele escondeu os dons. Ele guardou os dons. Ele não tratou de fazer nada. Então, às vezes, a imagem que nós temos de Deus não nos deixa avançar. Por quê? Porque a gente tem a imagem daquele Deus carrasco, daquele Deus bodegueiro que está o tempo todo anotando as nossas dívidas, que está muito interessado de nos mandar para o inferno. Aquele Deus vingativo. E eu quero dizer para vocês que o verdadeiro rosto de Deus que Jesus nos revelou é como aquele pai da parábola do filho pródigo. Aquele pai que, mesmo abandonado, quando o filho volta, ele corre ao encontro, ele abraça, ele beija, ele faz festa, ele acolhe, ele ama, misericordiosamente. Aquele é o rosto de Deus que Jesus veio nos revelar. Então, muitas vezes nós precisamos corrigir. Eu falo sobre isso no meu livro Caminhos de Reconciliação, em um dos capítulos que eu falo sobre a reconciliação com Deus. Então, às vezes, porque a gente estudou em um colégio de freiras, de padres, e eles eram muito rígidos, exigiam muita disciplina, hoje você criou uma versão de Deus. Ou você teve uma experiência com alguém da igreja que não foi muito bom, né? E aí você colocou na sua cabeça que Deus era daquele jeito. Ou até mesmo, eu falo sobre isso no livro Caminhos de Reconciliação, da editora Ângelos, quando a gente é pequeno, nossos pais normalmente dizem assim: menino, não faz isso porque senão Deus castiga. A esposa fala para o esposo, né? Olha, tu não faz isso não porque Deus está vendo. Mas quem é que quer castigar mesmo? Quem é que quer ver o que o outro está fazendo? Não é Deus, somos nós. E nós usamos o nome de Deus para legitimar o que a gente quer. Ou seja, nós moldamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E nós queremos fazer de Deus um fantoche, que a gente diz o que ele tem que fazer. Então, se eu sou uma pessoa bruta, eu digo que Deus é bruto. Se eu sou uma pessoa intolerante, eu digo que Deus é intolerante. Se eu sou uma pessoa violenta, eu acabo mostrando um rosto violento de Deus. E isso precisa ser corrigido aqui, ó, dentro de nós, dentro do nosso coração. Deus
é muito mais de tudo aquilo que nós possamos dizer sobre ele. Eu costumo brincar, uma vez eu estava passando os canais da televisão e eu parei em uma determinada pregação de um desses programas de TV evangélica, mas existe também isso dentro da Igreja Católica, infelizmente, e o pastor dizia, porque Deus disse isso e fez isso, porque Deus está dizendo isso aqui, e Deus está falando isso aqui. E eu parei assim, eu sorri, né? Eu digo assim, meu Deus, certamente tu aí do céu deve olhar e dizer, eu mesmo não disse isso não. Eu mesmo não estou falando isso não. Mas para legitimar, às vezes, algumas barbaridades, nós usamos o nome de Deus em vão para poder sustentar aquilo que nós queremos e não o que realmente Deus quer. Tomemos cuidado com isso. Precisamos corrigir essa imagem deturpada de Deus que nós carregamos muitas vezes no nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra chegar a mais e mais corações. E se você se interessou sobre esse assunto, eu recomendo que você procure a editora Ângelos, procura na internet e adquira o meu livro, Caminhos de Reconciliação, se quiser também Discipulados dos Imperfeitos, em que eu aprofundo mais esse tema da cura da imagem de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.